A mãe acompanhava o seu filho no leito de morte no hospital, onde ele era convalescente de uma doença muito grave, o câncer de sangue, leucemia. Esse garoto tinha apenas 6 anos de idade e essa história é baseada em fatos reais. Numa das manhãs que aquela mãe acompanhava o seu filho, ela decidiu fazer uma pergunta para ele. Falou: filho, você tem algum sonho? O menininho arregalou bem os olhos assim e falou: mamãe, eu sempre tive sonho de ser bombeiro. A mãe abriu um sorriso e falou: eu vou ver o que eu posso fazer por você. Na tarde daquele dia, ela foi até o destacamento dos bombeiros e, chegando lá, ela conseguiu falar com o chefe dos bombeiros. Explicou a situação do garoto e pediu para que o chefe permitisse que ao menos ele desse uma volta no quarteirão com o caminhão dos bombeiros para realizar o seu sonho. E o chefe respondeu para a mãe a seguinte questão. Preste atenção nessa frase. Nós podemos fazer mais do que isso. Se a senhora, na semana que vem, daqui a 7 dias, estiver pronta com seu filho às 8 horas da manhã e vocês estiverem preparados para nos receber, eu mesmo vou com 2 militares dos bombeiros até o hospital, vou escoltar o garoto até aqui no batalhão e ele vai passar o dia todo conosco aqui. Ele vai ser um bombeiro honorário. Vai passar o dia todo conosco, vai almoçar, vai aprender algumas técnicas, vai atender algumas ocorrências. Ele vai ser por um dia um bombeiro. E mais, se a senhora me passar as medidas dele, eu mesmo vou mandar providenciar para ele o fardamento. Vamos colocar nele aquela capa amarela, o capacete com emblema na cabecinha dele e botas também. Passada uma semana, o chefe dos bombeiros foi até o hospital, encontrou o garoto, fardou o garoto e saíram dali escoltando o garoto, onde todo o hospital, enfermeiros, médicos, os pacientes olhavam admirados aquele menininho. O menininho ficou se sentindo sensacional, no mínimo sensacional. Passou o dia todo. Naquele dia, nos bombeiros, ele atendeu 3 ocorrências. Na primeira ocorrência, ele foi no caminhão dos bombeiros. Apagaram o incêndio, o garoto ficou sentadinho na parte de trás, acompanhando tudo que os bombeiros falavam e faziam. Na segunda ocorrência, ele foi naquele carro dos paramédicos, onde os paramédicos atenderam uma ocorrência também de urgência. Obrigado, irmão. Atenderam uma ocorrência de urgência. Não fui eu, hein? Não fui eu. E na terceira ocorrência, ele foi no carro do chefe dos bombeiros. Conversou bastante com o chefe, fez uma amizade, ele era muito comunicativo, aquele garoto. Ele voltou para o hospital tão feliz, tão entusiasmado, que o tempo de vida dele se prolongou para mais 3 meses. Passados 3 meses, a doença começou a reagir muito fortemente. E quando a mãe percebeu que já não tinha muito mais o que fazer, ela começou a ligar para todos os parentes para que fosse visitar aquele menininho no ato de despedida dele. Num dado momento, ela lembrou da visita que ele fez no corpo de bombeiros e o quanto ele ficou feliz e pediu para a chefe da enfermagem entrar em contato com o chefe dos bombeiros e pedir se pelo menos um militar pudesse lá visitá-lo para despedir dele também, que ele ficaria muito feliz. Assim que ela ligou para o chefe disse novamente aquela frase: nós podemos fazer mais do que isso. Em 5 a 10 minutos aproximadamente, vocês aí no hospital vão começar a ouvir muitas sirenes chegando. E quando as sirenes chegarem, só peço para que você avise no microfone interno do hospital que não é nenhum sinistro, não é nenhuma ocorrência grave. Nós simplesmente estamos indo visitar um dos nossos heróis, um dos nossos grandes heróis. E te peço também para que no quarto do garoto você deixe a janela aberta. Nós vamos entrar por lá. Muito obrigado. Passados alguns minutos, começaram aqueles barulhos muito fortes. De repente parou o caminhão dos bombeiros embaixo da janela do garoto, estendeu aquela escada Magiros e 16, conta a história, que 16 bombeiros subiram pela escada. Um a um, com autorização da mãe, abraçou o garoto, beijaram o garoto, e o último deles foi o chefe dos bombeiros. O garoto, assim que viu o chefe, seu grande amigo,
perguntou para ele assim: chefe, eu sou mesmo bombeiro? O chefe disse assim: e é um dos melhores que eu conheci. O garoto abriu um sorriso e descansou no Senhor. Nós podemos fazer mais do que isso. Vamos orar. Querido Santo Poderoso Deus, neste momento pedimos que o Senhor, Pai, nos ensine a fazer mais pelo Teu reino, mais pelo Senhor. Que nós possamos colocar o nosso coração em todas as coisas que vêm do Senhor, Pai. Que nós possamos tirar nosso coração, que é perverso e enganoso, segundo Jeremias, aqui desta terra, para colocarmos a fim das coisas e das obras Suas, Pai. Que o Senhor nos permita, Senhor Deus, aprender cada vez mais as nossas falhas para que nós possamos corrigi-las. Te pedimos por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, por gentileza. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu quero cumprimentar os irmãos. Tem algum visitante aqui na igreja hoje? Visitante? Um visitante. Você está vindo de onde, irmão? Está vindo de onde? De onde? Igreja Esperança. Nossa, eu entendi falando de Perus. Será que é lá para o lado de São Paulo? E tão longe. O irmão Acácio está vindo de onde, irmão? Barretos? Você é de Barretos? Itanhaém. Entendi. Eu passei muitos dias em Itanhaém. Inclusive fiz comportagem em Itanhaém também, já fiz lá. O irmão é comportor, né? A gente vai falar depois um pouquinho sobre isso. Também sou comportor em São Paulo. Tive algumas bênçãos aí, acho que os irmãos praticamente todos já me conhecem, né? Na Semana Santa eu tive a grata honra de pregar toda a Semana Santa lá na igreja do irmão Aguinaldo. E eu quero agradecer o irmão André. Cadê ele? Foi já? Junto com o Enoque? Ah, tá lá dentro. Agradecer o irmão André, novamente pela honra de estar aqui com os irmãos. Espero que a passagem por aqui seja proveitosa para todo mundo. E que quero agradecer também os irmãos pela oportunidade de estar aqui com todos. Muito obrigado. O tema da nossa mensagem de hoje é Além da Cruz. Eu quero que os irmãos entendam uma questão muito característica de todos nós, seres humanos, que nós passamos e muitas vezes nós não percebemos o tamanho do perigo que estamos correndo para perdermos nossa salvação. Existe uma pregação, existe um conceito que inclusive já ouvi dentro da igreja adventista também, onde fala que uma vez salvo, salvo para sempre, que nós já temos a garantia da salvação. Nós temos, óbvio, mediante o nosso comportamento. Se eu começar a roubar, matar, mentir, adulterar, eu já não vou ter mais, né? Deus, apesar de amor, Ele é justo. Então nós vamos bater muito de frente com isso aqui. E na Semana Santa, aproveitando o ensejo disso, que o irmão Aguinaldo é minha testemunha aqui, hoje, eu preguei muito sobre a felicidade de sermos cristãos. Hoje eu queria falar um pouco sobre a infelicidade de não sermos cristãos. De nós olharmos para nós pela ótica dos erros que nós estamos cometendo. E muitas vezes os erros que nós temos, nós não alcançamos as bênçãos de Deus, porque nós estamos indo para o caminho errado. Então, sob algumas orientações, orações, petições, eu creio que essa palavra veio muito de encontro com o que acho que é necessário para todos nós ouvirmos. Então, eu quero apresentar para os irmãos 7 características que nós temos. Na verdade, nós temos aí dezenas, mas 7 características que nós temos que são passadas por todo o nosso percurso aqui na Terra, indiferente de quem seres humanos nós somos, se somos cristãos, se somos ateus, enfim. Mas, para nós, cristãos, 7 características, e depois dessas 7 características, eu quero apresentar para os irmãos 4 fases que nós temos espirituais. Assim também abrangendo todos os que estão aqui entre nós, né? Então, dessas 7 características, a primeira delas é que nós somos pessoas com 2 naturezas. A natureza carnal e a natureza espiritual. Essas 2 naturezas, a Bíblia é muito clara, diz que ela se opõe uma contra a outra. Porém, frequentemente, por tudo que nós estamos mergulhados aqui no mundo, nós temos uma probabilidade de sermos mais inclinados para a carnal do que para a espiritual.
E a carnal, necessariamente, não é aquela que está limitada à sexualidade, às obras da carne, que a gente sempre imagina, muitas vezes, que é as inclinações do adultério. A gente está falando de natureza carnal, que se impõe muita coisa, que em Gálatas 5 mesmo fala, mas da natureza onde nós mentimos, onde nós somos falsos, onde nós somos criadores de panelinha, nós somos indiferentes, fazemos acepções de pessoas, nós temos uma natureza que é muito inclinada para o mal. E essa natureza faz com que nós nos afastemos de Deus. Isso é muito perigoso. Nós perdemos realmente a nossa bênção da salvação. Só para reforçar sobre a questão da salvação, uma vez salvo, não salvo para sempre, em João 20:17, quando Jesus Cristo se encontra com Maria Madalena, ele fala, não me toques, não me detenhas. Acho que não é não me toques, né? Na verdade é não me detenhas, não me segure aqui. Eu imagino um contexto que deva ter acontecido ali na conversa com ele, Maria Madalena, que não foi simplesmente aquilo é um resumo, mas aonde ela deve ter falado, nossa, vamos lá para você ver os outros irmãos, não me detenhas, porque eu ainda não fui ao Pai. A preocupação dele ainda ali, como ser humano e 100% ser humano, nada de divindade em Jesus, ele não fez nada sobrenaturalmente, que é ensinado por algumas igrejas, inclusive, que ele conseguiu porque ele era Jesus, ela conseguia porque ela era Maria, ele conseguiu porque ele é santo, e isso vai tirando de nós a santidade necessária. Santo significa separado. Então, não me detenhas porque eu ainda não fui ao Pai. Ele estava ainda na cabeça dele questionando se ele tinha direito de ser salvo ou não. Assim como nós sabemos da angústia de Jacó, que é falado no fim dos tempos. Então, se nós temos a angústia de Jacó, que já é declarada, para nós não temos certeza da salvação. Como é que nós temos, então? Que ter a certeza de um comportamento bom que nós temos que ter. Amém? Somos pessoas, então, com duas naturezas, a carnal e a espiritual. Segunda característica, nossa mente é para ambas as naturezas o depósito do alimento em que vou escolher uma delas. Explico. Se eu quero aumentar a minha natureza espiritual, ser uma pessoa mais espiritual, eu tenho que me alimentar de coisas espirituais. Eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que me ajoelhar mais vezes no chão, eu tenho que conversar muito mais com Deus, eu tenho que ter tempo, como diz a própria Bíblia, né? Em tudo dai graças, eu tenho que dar graças o tempo todo. Aconteceu uma coisa terrível, bateram no meu carro, muitas vezes eu estou no trânsito, bateram no meu carro, vou ter que parar, estava atrasado, vou perder mais 10 minutos, 15 minutos conversando com aquela pessoa, mas se um caminhão desgovernado estivesse ali na frente e batesse e eu morresse? A gente não sabe os livramentos que nós temos, se nós entregamos na mão daquele que cuida em todos os aspectos das nossas vidas, por que eu ainda questiono as coisas que acontecem, ainda que aparentemente sejam más? Entendem? Quando nós entendemos, então, nós vamos chegar lá, na questão do além da cruz, é a visão que Cristo e os cristãos verdadeiramente, os cristãos de fato, tiveram para poder ter uma vida mais voltada a servir a Deus. E hoje, tem uma mensagem da Ellen White, onde ela diz no livro Eventos Finais, que nem um entre 20 dos cristãos será salvo. Nem um entre 20 será salvo. Aqui, então, né, seria quanto, se fosse fazer na matemática daqui? Então, será que eu não tenho que começar a me observar, aonde eu posso estar correndo um risco muito sério de perder minha salvação? Eu vou dar um testemunho que eu não dei nessa igreja aqui. Eu dei, na verdade, na virada do ano. Mas eu tive um relacionamento. E nesse relacionamento, a moça ela tinha um hábito de mentir bastante. Eu acho que cabe dentro dessa mensagem. Ela tinha um hábito de mentir bastante. E numa determinada madrugada, eu conversando com Deus, era em torno de 3 horas da manhã, eu peguei uma folha de sulfite, fiz um risco no meio e comecei a colocar as qualidades dela de um lado, e eu falei, vou colocar os defeitos do outro lado, colocar na balança e ver se vale a pena continuar com ela. Comecei a colocar as qualidades dela de um lado. Quando eu fui colocar os defeitos dela, eu senti uma coisa falando no meu coração, coloca os seus defeitos aí. Em 1 minuto e meio, eu achei mais de 20 defeitos em mim, só na área de relacionamento. Falta mansidão, não posso olhar para uma outra pessoa na rua enquanto estou com ela. Eu estou dizendo só na área de relacionamento. Então, naquele momento que eu acabei de preencher aquelas lacunas sobre a minha vida, eu falei, eu vou perder minha salvação. E isso é ruim? Não, é uma crítica construtiva. E eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo estava falando comigo ali.
Se eu tenho um carro e meu carro está com um problema e nenhum mecânico está achando, aquele barulho que está ensurdecedor muitas vezes dentro do meu carro, que inclusive estava acontecendo com o meu, ninguém estava achando o defeito. E de repente uma pessoa, um mecânico vai lá e fala, o defeito está em tal lugar. E eu vou lá, consigo tirar aquele problema aí, corrigi-lo, o que acontece? A minha satisfação é melhor, a coisa flui melhor. Então quando nós olhamos para os nossos erros, não é para a gente se minimizar, até porque nós já somos minimizados, né? Demais até. Então na nossa mente, o que eu tenho que produzir, que é a segunda característica, o que eu tenho que produzir para a minha mente é uma mente mais pura, uma mente que é voltada a não ficar vendo conteúdos que realmente me atrapalhem, que me afastem de Deus. Terceira característica, o que difere nessas escolhas do que eu vou me alimentar é o discernimento do que agrada ou não o coração de Deus nesta aliança conosco. Aliança, irmãos. Quem é casado aqui? Que está de anel no dedo. Isso não é uma aliança. Mostra aí, irmã, por favor, bem alto aí. Isso não é uma aliança. Isso é um anel que está no dedo dela. Aliança é a minha relação com o outro. Aliança, por exemplo, o irmão André fechou comigo que eu viria hoje aqui pregar. Essa noite para mim foi noite de ataque espiritual, que era vizinho gritando, galo cantando. O galo está treinando para o The Voice, não é possível. Mas ele urrava a noite inteira e eu desesperado, querendo dormir. Aí pernilongo veio, minha mãe falou, não tem pernilongo, tá frio. Falei, veio de cachecol, mãe. E o pernilongo aqui em Cruzeiro tem tamanho de frango, né? Não é um pernilongo comum. É horrível, misericórdia, eu quase que não dormi. Então assim, mas eu tive que vir. Então a minha aliança é cumprir com ele exatamente o que nós combinamos. E nós, se temos uma aliança com Deus, muitas vezes nós queremos as benesses de Deus, mas nós queremos que Deus se molde ao nosso comportamento. E a gente tem que viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Por isso que lá no mundo, nós temos aí pessoas que vivem da forma que querem, o sábado é relativo, as coisas de Deus são relativas, eu posso viver porque Deus ele é amor, Deus é amoroso, Deus é bondoso, mas não esqueça que Deus é justiça. Ele não pode, até que ele vai querer salvar todo mundo, mas ele não pode. Ele não consegue salvar todo mundo porque vai de mim. A gente pode entrar lá naquela passagem de Isaías 59, que é muito forte no meu coração, que fala assim, eis que a minha mão não está encolhida para te ajudar, nem os meus ouvidos fechados para te ouvir, mas os teus pecados e as tuas iniquidades fazem separação entre mim e vós. Ou seja, você está virando para lá, eu não consigo te ver mais. Você se afasta e vira para lá, eu não consigo te ver mais, não consigo te ajudar mais. A gente começa a se afastar da luz, e na luz, é a mesma coisa, eu estou à noite me vestindo. Se eu apago a luz todinha lá do meu quarto, ainda que eu esteja na frente do espelho com tudo apagado, eu não consigo ver meus defeitos. Mas uma vez que eu acendo a luz, eu começo a ver, não, está errado aqui, o botão está colocado errado. Nossa, está com um tênis diferente do outro. Entenderam? Então, quando a gente começa a perceber que a luz nos beneficia, a gente quer se aproximar mais da luz. E o segredo do cristão não é em alcançar as bênçãos de Deus, é alcançar o Deus das bênçãos. Aí sim, nós somos amigos de Deus e vem para nós o que Ele interessa que venha. Amém? Quem está me entendendo, diga amém, por favor. Então, o que difere nosso é nossa aliança, né? O que difere nisso é a aliança. A quarta característica, há uma batalha entre dois mundos, a fim de nos induzir ao erro ou ao acerto. Satanás, ele é, o que nós podemos dizer no mínimo de Satanás é que ele é sensacional. Ele não é, tudo bem, para Deus ele é um perdedor, mas contra nós ele nos derruba fácil. Ele é sensacionalmente sábio. Ezequiel 28 fala da sabedoria dele. Ele é mais sábio que Daniel, ele é sensacionalmente sábio, ele conhece a expressão facial, a expressão gestual de cada um de nós. Se nós não estamos com o nosso escudo, que é Deus, nós perdemos para Satanás, mas muito facilmente. Conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós, né? Salomão, o sábio Salomão, quando ele começou a levar, depois de tanta sabedoria, começou a olhar para as mulheres ali, as pagãs, e se envolveu com essas mulheres, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sabedoria dele, inclusive. Ele se afastou de Deus. A quinta característica. Vamos lá no livro de Mateus 16. Vai no verso 13, por gentileza. Eu quero mostrar uma coisa que é muito interessante para nós entendermos o que eu estou falando. A
partir do verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? Quem que respondeu para Jesus ali? Pedrão, né? Pedrão mais que Romário, né? Pedrão se achava. Romário, ele disse que quando ele nasceu, Jesus olhou para ele e falou assim: esse é o cara. O Pedro, acho que tinha o mesmo espírito do Romário, não é possível. Impressionante. Ele se achava, ele sempre queria se manifestar. Pedro era um cara que era o frente da batalha ali, o cara que queria falar, comentar, realmente dar as opiniões dele. Aí Pedro respondeu para ele. E Simão Pedro, verso 16, respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Presta atenção na resposta de Jesus para ele. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Quem estava falando com Pedro para revelar que Jesus era o Filho de Deus naquele momento? Quem estava falando com Pedro? O Espírito Santo. Amém? Vamos pular agora, na mesma conversa, no mesmo conteúdo ali, na mesma conversa, vamos pular para o verso 22, por favor. Não, perdão, verso 21. Verso 21. Desde então, olha para vocês verem, a gente acabou lá do verso 17, 18, 19, 20, 21, 4 versículos depois, na mesma conversa. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, novamente, chamou Jesus à parte, né? Veio lá tipo dando uma dura em Jesus, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus então respondeu para ele: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quem está falando com Pedro naquele momento? Espírito Santo não. Quem está falando com Pedro naquele momento? Espiritualmente falando. Satanás. Satanás. No mesmo tempo, lá no primeiro tópico, lá no verso 17, quem falou com Pedro foi o Espírito Santo. No mesmo tempo, Satanás falou com Pedro também. Então, o que nós temos que entender? Como se fosse uma sintonização. Quem tem rádio dentro do carro, por exemplo, ou rádio em casa, se você sintoniza uma estação e começa a ir para outra, você vê uma interferência ali. Nossa mente é praticamente isso também. Nós temos uma chuva de informações, onde nós estamos recebendo informações divinas e informações nesta guerra espiritual de Satanás ao mesmo tempo, a fim de que a gente dê atenção para mais uma do que a outra. E muitas vezes aquela influência nos faz ter uma convicção de que aquilo é o correto. Pedro não falou com vontade de desagradar a Jesus, que é Deus, que ali não era Deus. Ele não falou com o intuito de desagradar Jesus. Ele simplesmente falou: olha, eu vou te ajudar, não vai acontecer nada e tal. Mas não. O plano, a profecia, todo o projeto de salvação dependia da morte dele na cruz. Mas aonde estava então o olho de Jesus? Ali naquele momento, Pedro estava querendo desmotivar Jesus Cristo. Lembra que ele viu lá Elias, Moisés na transfiguração? Naquele momento, Elias e Moisés estavam representando Elias, os profetas, Moisés, a lei, e Jesus Cristo estava naquele momento ali sendo motivado a morrer na cruz. Que foi devido àquela morte que ele olhou além da cruz, que é o tema da nossa mensagem, além da cruz, para que hoje nós aqui em Cruzeiro estivéssemos sentados aqui e ouvindo sobre a salvação. Quem está me entendendo, diga amém novamente, por favor. Amém. Então, essa quinta característica, que é a nossa base, é entendermos que nós temos na nossa mente uma série de influências o tempo todo, tudo acontecendo, uma chuva de informações. Aí nós temos que ter o discernimento de discernir o que realmente é de Deus e o que não é. A sexta característica: aos olhos de Deus e do diabo, quem somos? Entra uma pergunta. Nesta ótica, ambos influenciam de acordo com a nossa profundidade.
Então, aos olhos de Deus, Deus ele quer dizer, por exemplo, qual é o seu nome, irmã? Como? Adriel. O Andriel é que é um só, né? One, tipo, em inglês. Adriel, tá, ok. O Andriel. O que Deus quer que você entenda sobre você, você vai assimilar na sua cabecinha que você é, indiferente das circunstâncias que você estiver passando, com Ele é um vencedor. E o que Satanás quer, por exemplo, na mente do Agnaldo, é que você entenda que você já perdeu. Você não tem a misericórdia de Deus mais, o pecado que você acabou de cometer não vai ter mais salvação, você se afastou de Deus, Deus é justo, Deus é impiedoso, Deus quer que você agora morra definitivamente, que seu pecado não tem perdão. E o pior dos pecados tem perdão. Vamos lá. Então, existem esses dois conceitos, né? Aos olhos de Deus, quem nós somos, e aos olhos de Satanás. E os dois, com profundidade, tentam nos influenciar. A sétima característica e última. Uma vez estabelecida essa profundidade, é chamado, então, em nós, de maturidade espiritual. Quanto mais maduro eu sou espiritualmente, menos enganado eu sou. E mais conhecedor da verdade. Vou fazer uma pergunta aqui. Lembra daquele texto que virou até um jargão político? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta do quê? Eu sempre ouço isso, do pecado. Não liberta do pecado. Eu todo dia peco. Eu, pelo menos, só se tem alguém que não faça isso aqui. Todos os dias eu peco. Vamos entrar lá no livro de Atos, onde Saulo, estava indo matar os cristãos na estrada de Damasco. Naquele momento, Jesus Cristo aparece para ele. Quando Saulo, vou fazer um adendo primeiro. Quando Saulo estava indo matar os cristãos, ele era um homem bom ou ele era um homem mau? Ele pegava a espada, por exemplo, enfiava na mulher grávida, arrancava até a criança dentro da barriga dela. Ele era um homem bom ou um homem mau? Ele era um homem mau? Saulo, que na verdade é tradução, né? Saulo está em hebraico e Paulo está em grego. Ou é o contrário? Alguém lembra? Eu acho que é o contrário. Enfim, mas é só a tradução mesmo. Assim como Peter, Pedro, enfim. Quando Paulo estava indo matar os cristãos, e quando ele matava efetivamente os cristãos, ele era um homem maravilhoso, maravilhoso. Em Deuteronômio 22, diz que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Jesus Cristo é tão sensacional que ele não somente nasceu de uma virgem e morreu na cruz, ele estava lá em Gênesis, falando com Adão e Eva. Ele estava lá em Êxodo, entregando a tábua dos 10 mandamentos. Ele se fez maldito, ele se fez anjo, ele se fez carne, ele se faz tudo. Ele está em todos os lugares. Para ele foi dada toda a honra e glória, porque nem Deus Pai, ouça o que eu vou dizer, nem Deus Pai e nem o Espírito Santo tem a moral que Cristo tem. Olha o que eu estou dizendo. É alguma heresia? Não. Nenhum deles tem a capacidade de dizer o sofrimento que nós temos aqui na terra, senão somente Jesus. Jesus é o Filho que para ele foi dada toda a honra e glória justamente por isso. Porque ele é simplesmente sensacional. Ele é o Deus vencedor das batalhas. Quando ele estava falando com Maria Madalena, não me toques, não me detenhas, porque eu ainda não fui ao Pai, a resposta está lá em Salmo 24. Quem é esse que está entrando nos portões celestiais? Abram os portões, que é o Deus que venceu todas as batalhas e se assentará novamente no meu lado direito. É o Deus, Jesus Cristo. Ele que está conosco, Ele que é o onipresente que está conosco, Ele que é o mensageiro, se faz anjo, se faz o que Ele quiser. A fim de que nós entendamos que Ele está conosco nos piores momentos. Que Ele está dentro do nosso barquinho, apaziguando o nosso coração. Aos olhos de Deus, então, do diabo, nós temos isso, e a maturidade espiritual. Uma vez que eu tenho isso, eu vou entrar nas 4 fases espirituais. A primeira fase espiritual é o tempo que nós temos da ignorância, que é citado na Bíblia, em Atos 15. Tempo da ignorância. Repitam comigo essa palavra, distrações. Eu vou falar tempo da ignorância, vocês falam distrações. Tempo da ignorância. As distrações são um dos piores inimigos que nós temos. Se nós entrarmos lá no livro de Êxodo, capítulo 5, nós vamos ver que quando o faraó viu que o povo estava louvando a Deus, ele falou o quê? Coloca serviço nesse povo, coloca trabalho nesse povo, para eles não terem tempo de lembrar de orar.
Então o time que está ganhando não se mexe. Satanás de lá para cá, o que ele fez? Nós temos aí Instagram, temos Facebook, temos TikTok, temos televisão, temos fofoca, temos uma série de coisas, temos a rua, temos, enfim, milhões, nem milhares, milhões de coisas que nos distraem. Eu estava tendo uma conversa com a minha filha, que tem 12 anos, dá para relevar? De certa forma sim, mas acho que não muito. Ela ficou viciada num grupo musical, mas viciada. Ela foi batizada comigo, com 9 anos de idade. Ela é uma adventistazinha que defende a causa. A mãe dela, eu sou divorciado da mãe dela, a mãe dela é contrária ao sábado, mas ela defende bastante. Mas não tem força, porque sozinha ali no meio da multidão, ela praticamente não tem. A mãe vai comprar coisa no sábado, ela depende. Porém, tem coisas que é da alçada dela sim. E uma dessas coisas, por exemplo, é ficar menos bitolada nas coisas do mundo. Foi onde eu tive uma conversa muito séria com ela de quase 2 horas, e buscar a Deus. Porque com a idade dela, Jesus Cristo já debatia com os doutores da lei. E eu perguntei para minha filha assim, quantas horas você fica por dia pensando, falando e dançando sobre esse grupo musical? Chega umas 4 horas, mais ou menos, por dia. Eu falei, quantas vezes, minha filha, neste mês, você botou uma vez só seu joelho no chão e falou com Deus? Nenhuma. Então, se nós entendermos que muitas vezes um filho, uma criança, tem que chegar na escola, por exemplo, e com uma autoridade espiritual tão grande, a ponto do professor ateu, de mais de 70 anos de idade, que seja, convicto no ateísmo, ele se constranger com aquela criança. Isso é simplesmente o que aconteceu com João Batista, por exemplo. Por que a Bíblia diz lá em Mateus 11 que não houve ninguém maior do que João Batista? Porque já lá no ventre da mãe dele, Isabel, já tinha o Espírito Santo nele. Ele já nasceu possuído pelo Espírito Santo, já nasceu com a gana de vencer. Enfim, o primeiro, o tempo da ignorância. No tempo da ignorância, nós somos facilmente enganados por qualquer argumento espiritual. Na operação do erro, em Atos 17:30, somos perdoados por não termos tido acesso ao conhecimento da verdade. Porém, somos rasos e sujeitos às manobras do diabo, como depressão, falta de caráter, descontroles emocionais, etc. Concluindo aquela primeira passagem que eu disse sobre Paulo, Jesus Cristo apareceu para ele e falou, Saulo, por que me persegues? No momento que ele estava indo matar os cristãos. Eu sou Jesus a quem você persegue. Ele não entendia, ele achava que Jesus, por ter morrido no madeiro, conforme Deuteronômio 22, ele era um maldito. Então o que ele estava ensinando para o povo, Paulo sendo um fariseu, um responsável, um doutor da lei, um entendedor da lei, e entendeu que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus, falou, Jesus é mais um deles. Então esse povo que está ensinando as coisas que Jesus os ensinou, está ensinando errado para o meu povo. Então, para defender o meu Deus, eu vou matar esse povo todo, eu vou exterminar esse povo todo. Na prática dele, ele fez isso. Quando ele foi matar, Jesus apareceu para ele, sabendo que ele tinha um coração voltado a querer agradar a Deus, e falou, Saulo, por que me persegues? Eu vou te converter, presta atenção, o que a verdade nos liberta? Eu vou te converter das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então ela não nos liberta do pecado. Quem acha que, por exemplo, vai para o tanque batismal e sai do tanque liberto do pecado, está enganado. O pecado continua pingando, ele sai pingando com a gente dentro do tanque. O homem que estava ali, a velha natureza, continua junto com a gente. Porque nós temos a índole do pecado. O que acontece de diferente é que nós passamos a ter um aditivo na nossa mente, onde nos impede, ou nos aconselha, melhor dizendo, a não pecar mais. Eu tenho o hábito de roubar aqui, vou roubar esse copo, ninguém está vendo, a câmera não está instalada, vou enfiar no meu bolso e vou sair. Uma vez que eu vou roubar esse copo agora, com o aditivo de saber que eu posso perder minha salvação, e que ninguém está me vendo aqui, porém Deus está me vendo, eu não vou mais tocar naquele copo. Quem está me entendendo? Diga amém, por favor. Amém? Então, o tempo da ignorância, as distrações. O salário do pecado é a morte. Quando eu peco, o meu salário, o que eu vou receber, o que Satanás tem liberdade total para me dar, é a punição em vários setores. Seja morte financeira, seja qualquer tipo de morte. Qual é o antídoto
para este problema? Eu acabei de pecar, qual é o antídoto que eu tenho? É o meu arrependimento. Se eu me arrependo, eu começo a ter uma nova chance de verdadeiramente ser justificado por Deus e seguir minha vida sem que eu receba esse salário. Mas muitas vezes eu vou plantar e vou colher. Quer ver? O pecado tem perdão, sim ou não? O pecado tem perdão, sim ou não? Não tem perdão. O pecado não tem perdão. Tira isso da cabeça. O que tem perdão é o pecador. Eu venho aqui e matei o irmão Aguinaldo. Aí eu acabei de matar o irmão Aguinaldo, ajoelho aqui, meu Deus, o que eu fiz? Quem vai comer palmito em Cruzeiro agora? Fico desesperado aqui, né, irmão? Fico desesperado, peço perdão, o irmão era tão bonzinho e tal, mas vem a polícia e me prende. Eu vou ter que cumprir minha pena. O meu pecado não teve perdão. Mas Deus me perdoou como pecador, mas eu vou para a cadeia. Amém? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai plantar, porque a gente vai acabar colhendo. Ah, mas aí a controvérsia, o salário do pecado é a morte, você acabou de falar. Eu estou falando no âmbito espiritual. Nós temos essa plataforma, né? Nós temos essa dualidade de mundos, que nós chamamos de paralelismo. O mundo espiritual eu tenho meu perdão, mas aqui naturalmente eu posso pagar também. Eu adulterei contra minha esposa. Ela descobriu. Pode ser que ela me perdoe, mas vai ficar aquele inferno o resto da vida na cabeça dela e na minha também. Mas se ela não me perdoa, eu vou sofrer todas as consequências. Ainda que eu me arrependa, que eu peça perdão para Deus, que eu seja liberto do pecado espiritual, mas eu tenho o pecado aqui natural para estar cumprido. A segunda fase das nossas vidas, eu vou ler as 4 fases para os irmãos saberem a sequência. A primeira delas é o tempo da ignorância. Nós falamos muito sobre as distrações, que é um dos maiores inimigos que nós temos. A segunda delas é o convencimento, que é muito problemático, é o lado morno das nossas vidas. É o que nos deixa longe do coração de Deus e deixa o nosso coração longe de Deus. A terceira fase é a fase da conversão. E eu vou dar uma má notícia para todos aqui. A quarta fase é a fase das convicções. Então vamos lá. A segunda fase é a fase do convencimento, onde eu estou longe do coração de Deus e eu efetivamente estou com o meu coração afastado de Deus também. Neste período, eu creio que seja a fase mais perigosa, pois a gente crê que Cristo ele é bondoso e ainda que a gente venha fazer tantas coisas, nós estamos com o coração afastado. Quer ver? Quando eu, por exemplo, vamos supor que eu seja, não vou falar do irmão aqui, o irmão é Orlando o nome dele, não é isso? É Orlando? Lembrei. Orlando eu falei que era o nome de um amigo meu lá de São Paulo, você é do Rio, né? A irmã Renata. O irmão Orlando e a irmã Renata. A irmã Renata, ela vive convidando o irmão Orlando para ir numa festa da família dela, estou falando hipoteticamente, tá? Convida todos os anos para ir passar o final de ano na casa dos pais dela, hipoteticamente falando. E ele nunca quer ir. Ele é mais antissocial, que não é o caso dele, mas ele é antissocial, nesse exemplo que eu estou dando. Aí, num determinado ano, depois de 20 anos de casados, ele decide ir para lá. Aí ele vai na festa do fim de ano, na casa, no Réveillon, na casa dos pais dela. E ela volta de lá, ao invés de satisfeita, porque ele foi, ela volta de lá possessa, porque ele foi, mas com a cara emburrada, olhando no relógio o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro, olhando cara feia para as pessoas o tempo inteiro. O que ela vai falar? Ele veio para cá por obrigação, mas ele não veio para cá de coração. Então, muitas vezes nós vimos até a igreja, nós estamos aqui na igreja, procuramos fazer as coisas para Deus por obrigação. Eu tenho lá a minha filha, a Manuela, por exemplo. A Bíblia manda nós amarmos nossos filhos. Vamos supor que eu chegue para minha filha e falo assim para ela: Manuela, eu te amo. Aí ela abre um sorriso: eu te amo porque Deus me obriga a te amar. Se não, você é uma menina chata, insuportável, bagunceira, desobediente, tira péssimas notas, porque senão a Bíblia manda matar o inimigo, que não é o caso da minha filha. Não é mesmo o caso da minha filha.
Mas eu posso chegar na minha filha e falar assim: eu te amo, e você torna este mandamento de Deus para mim fácil. Porque o meu coração está neste amor aqui. Este mandamento é fácil para mim. E quando a Bíblia fala para nós amarmos os nossos inimigos, por exemplo, ela está falando assim: me ame quando eu menos merecer, porque é o momento que eu mais preciso. São os nossos inimigos. Foi naquele momento que aquele rapaz com 33 anos estava lá na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eles tinham acabado de enfiar uma lança nele. Além de, segundo alguns historiadores, bateram nele mais de 8.000 vezes. Mais de 8.000 vezes. Entre chicotada, chute, soco, cuspida, tapa na cara, mais de 8.000 vezes. Você tem que ter um nível de maturidade muito sensacional. E eu estou falando de um Cristo que era humano aqui na Terra. Não estou falando de ninguém sobrenatural. Mas o que ele tinha era uma visão além da cruz. Além da cruz. Nesta fase nossa do convencimento, é uma fase tão perigosa que provavelmente todos nós estamos passando nela. Estamos estabelecidos nela e não conseguimos sair dela. Eu vou repetir. É uma fase tão perigosa que muitas vezes aqui dentro, talvez na humanidade em peso, na grande maioria, em Mateus 24, Jesus ele diz assim: quando eu voltar, será que haverá fé na terra? Então, muitas vezes, eu olho para mim e tenho que ver que eu estou numa fase de convencimento, que eu estou convencido que Deus é realmente toda essa maravilha. Mas eu não estou convertido, que é o grande problema. Vamos entrar então na parte da conversão? Abra a tua Bíblia lá no livro de Lucas 22, 31. Por favor. Lucas 22, verso 31. Amém? Aqui, na véspera, presta atenção, aqui, nesse cenário, na véspera de Jesus ser crucificado, já estava vivendo com Pedro durante 3 anos. Pedro, então, 3 anos convivendo com Jesus, Jesus dá uma notícia para ele na véspera da cruz. Ele diz assim: Simão, Simão. Toda vez que Jesus Cristo falava 2 vezes o nome da pessoa, era para dar uma péssima notícia. Acho que a espinha do Pedro até gelou naquele momento. Misericórdia, o que vem aí? Simão, Simão, Satanás pediu permissão para Deus para debulhar vocês como trigo. E Deus deu a permissão. Porém, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Presta atenção agora. E quando você se converter, ajudar os teus irmãos. Pedro já tinha visto multiplicação de pães e peixes. Pedro já tinha andado sobre as águas, já tinha visto a ressurreição de mortos, tinha visto a transfiguração, tinha visto o mar, o oceano sendo acalmado pelo comando de Jesus Cristo, mas ele não tinha se convertido. Pedro tocava em Jesus Cristo, dormia do lado de Jesus Cristo, ouvia a respiração de Jesus Cristo. Então entendem que muitas vezes nós estamos correndo um risco de entrarmos lá naquela fase anterior, que é do convencimento, e nós não nos convertemos. Eu tenho que olhar para mim muitas vezes e falar: será que eu sou convertido? O que aconteceu depois que Pedro foi convertido? Vamos lá. E, bom, Jesus ele profetizou uma coisa para ele aqui. Satanás pediu permissão para Deus para debulhar vocês como trigo. O que é debulhar como trigo? Eu vou arrancar até a casca para saber quem é daqui e quem é daqui. Estão entendendo? Satanás pediu permissão para Deus para debulhar vocês como trigo, e Deus deu a permissão. Porém, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, ajudar os seus irmãos. Pedro, então, depois que ele ouviu essa bomba, que não tem outro adjetivo, mas quando ele ouviu essa bomba, ele foi preso, foi espancado, ele passou por muita tortura, e preso lá, na época, não é essas cadeias que tem marmitex, né? Era preso de ficar lá 2, 3 semanas sem comer nada, tomando banho de água gelada, dormindo numa masmorra, cheio de bicho em volta, cheio de sujeira,
não era nada como hoje, não é essa coisa simples. É lembrando que nós estamos falando de 2000 anos atrás. E apanhavam cruelmente, porque não era um ser humano muito forte que estava batendo. Era um ser humano muito forte, cheio de Satanás, que batia nessas pessoas. O Satanás que odeia a nós, por exemplo. Uma das coisas que eu falei para minha filha, filha, você tem 12 anos de idade e você sabe mais do que 80% dos pastores no mundo. Só da questão de nós guardarmos o sábado, entendendo que se nós não obedecemos a Deus, imediatamente Deus para nós deixa de ser Deus, individualmente deixa de ser Deus, e eu começo a ter a síndrome de Lúcifer em mim. Se eu não entender isto, efetivamente eu vou perder. Falei, filha, Satanás te odeia. Eu, por exemplo, sou frequentemente convidado, até pelo teatro, por tudo que eu venho fazendo, sou convidado de ir num barzinho. Eu tenho pânico de barzinho. Não como eu cresci vendo os filmes do Rambo, né? Mas eu não tenho vontade, porque eu sei que se eu der uma brecha, Satanás vai me pegar. É muito complicado. Para todos nós sabemos o quanto ele nos odeia. Isso é uma profecia de Apocalipse, inclusive. Irou-se o dragão contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Quando, então, Pedro se converteu, lá em Atos 5, diz que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Olha a quantidade de Espírito Santo que ele carregava. Nem Jesus fez isso. Nem Jesus conseguiu isso. Conseguiria sim, claro, pelo poder da voz dele. A pessoa que estava lá na outra cidade, ele, pelo poder da voz, ele já conseguia curar as pessoas, ressuscitar os mortos. Ele conseguia facilmente. Mas Pedro passou a ter dentro dele o poder do Espírito Santo. Aí nós vemos muitas vezes na igreja. O que está acontecendo? Que não tem cego sendo curado, não tem mais aleijado andando, nada acontecendo. Será que nós não estamos lá na fase do convencimento e não da conversão, que é o que Cristo quer de nós, espera de nós? Então vamos lá, entrando no livro de Jó, capítulo 1, rapidamente, nós estamos quase acabando. Jó, capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Ali, Deus já sabia que Satanás ia questionar tudo que ele falou. Todo afronte, todo desafio que ele fez contra Jó, ele sabia. A Bíblia, porém, diz que Deus não nos dá uma cruz maior que nós podemos carregar. Ele sabia de tudo aquilo e sabia que Jó ia segurar a bronca ali. E entendendo aqui neste texto, inclusive, que Satanás, ele não é um cachorro solto. Ele é um cachorro preso na corrente. Vai até onde Deus quer que ele chegue somente. Então ele tem o domínio, o comando de todas as coisas. Deus tem esse comando. No capítulo 38, Deus questiona Jó após as reclamações que ele fez. Jó, humanamente falando, ficou enlouquecido com tanto problema que ele passou. Era melhor que não tivesse nem nascido. E aconteceu uma série de reclamações. Então Deus o questiona e nós conhecemos esse texto. No livro de Jó 42, o Jó ora pelos seus amigos, ou seja, ele tirou a ótica de si próprio, do sofrimento próprio dele, e começou a olhar para as misérias dos amigos. E Deus então sentiu no coração, que Jó sentiu no coração, que a prioridade é Deus. A prioridade é o reino de Deus. E ele, por orar pela miséria do outro, ele teve então tudo restabelecido. O filho de Abraão, que nós sabemos a história, por que Isaac foi ameaçado de morte, foi jurado de morte ali, obedecendo a voz controversa de Deus? Deus tinha falado, você vai ter uma geração com tantos filhos, prometeu Isaac. Mas naquele momento o coração, preste atenção, porque tem a ver com além da cruz que nós estamos falando. O coração de Abraão já não estava mais em Deus, estava no filho. Era a distração que ele tinha, era o Facebook que ele tinha, era o Instagram que ele tinha, eram as coisas de hoje que ele tinha, era o comportamento de hoje que ele tinha. Ele deixou a vontade de Deus, as coisas de Deus, a prioridade de Deus para colocar efetivamente a vontade dele. Paulo, quando foi morto, ele estava tão convicto, e Paulo, para muitos hoje, inclusive na igreja, talvez nem tivesse escrito a Bíblia,
de tantos julgamentos que muitas vezes nós temos, pela fase de estarmos convencidos. Paulo, quando ele estava tão convencido, tão cheio de si, tão convertido, onde não houve teólogo melhor do que ele na Bíblia, ele colocou a cabeça dele e falou, pode arrancar. E a cabeça dele foi arrancada. João Batista da mesma forma. A convicção nossa, a nossa convicção, ela vai então além da cruz. Quando eu tenho a convicção de que aqui nada mais tem que me interessar, seja uma situação onde já tinha tantos pecados, tanta rotina, tanta recorrência sobre aqueles pecados, eu tenho que começar a me abster daquilo, eu tenho que começar a querer desejar somente a volta de Jesus Cristo. E quando eu começo a desejar a volta de Jesus Cristo, eu passo a ter em mim, então, algumas convicções. A convicção que é falada claramente por Deus de quem eu sou, do que eu tenho e do que eu posso. Satanás, ele vai querer o tempo todo nos persuadir que nós somos perdedores. Porém, Jesus, ele quer o tempo todo nos persuadir efetivamente do que nós podemos como vencedores. O que eu sou, então? Eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus, eu sou justiça de Deus, eu sou cabeça e não cauda, eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, sou morada do Deus vivo, eu sou amado de Deus, sou livre do pecado, sou curado, sou guardado pelo poder de Deus. O que eu tenho? Eu tenho tudo como herança, eu tenho autoridade, eu tenho perdão pelos pecados arrependidos, eu tenho proteção dos anjos, eu tenho ajuda divina, eu tenho revelação da sua palavra, eu tenho poder para expulsar demônios, eu tenho vida em abundância, eu tenho sorte de bênçãos. E o que eu posso? Eu posso reinar em vida, eu posso orar, eu posso amar, eu posso em tudo dar graças, eu posso ligar e desligar na terra, eu posso viver nas bênçãos de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? A partir disso, irmãos, quando nós tiramos a vontade, a gente não faz mais questão, porque nós não sabemos se nem amanhã estamos vivos mais, não fazemos mais questão do pecado que está ali nos influenciando, nós começamos a colocar o nosso coração além da cruz, que é onde nós devemos estar, e efetivamente nos converter. Querido Santo e Poderoso Deus, neste momento eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude na nossa conversão, que nós não nos limitemos a estarmos convencidos, assim como Pedro estava, Pai, nos 3 anos de convivência com o Senhor. Pedro depois se transformou, mas depois de tanto sofrimento, que o Senhor nos abrande o sofrimento e nos ensine através da sabedoria que vem do Senhor a irmos para o caminho correto. Que o Senhor nos abençoe através desta palavra, que nós possamos sair daqui convictos de que o pecado não nos interessa mais, de que as coisas que desagradam o teu coração vão nos afastar do Senhor. E não é este o propósito, pois nós queremos como propósito morar junto com o Senhor, estarmos como amigos do Deus das bênçãos e, sobretudo, diariamente promovermos o sorriso no teu rosto. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.